Fala pessoal, tudo bem? Eu sei que da última vez eu tinha falado que aquele seria o último Speedmaster, mas falhei. Então vamos falar dessa vez só de mais um Speedmaster, só mais um. Bem, dessa vez o que a gente vai falar? Vamos falar um pouquinho desse lançamento de 2024 que chamou bastante atenção, que é o nosso querido Daniel Craig. Vamos contar um pouquinho da história desse cara. Bem, em novembro de 2023, o Daniel Craig, durante um evento, ele apareceu com esse relógio. E aí, apesar de toda a ligação que ele tem com o 007, que é bem ligado com o Seamaster, chamou bastante atenção qual seria esse relógio e ficou claro que era um protótipo de um novo lançamento da Omega, do Speedmaster. E o Daniel Craig, apesar de toda essa ligação com o Seamaster, ele é um grande fã do Speedmaster, né? Inclusive ele tem um dos mais queridinhos, que é um Speed Tuesday. Bem, turma, agora vamos falar um pouquinho dessa belezinha aqui. Primeiro, abrindo aqui esse case, como sempre os estojos da Omega são um espetáculo à parte. Esse aqui é o mais tradicional aqui do Speedmaster. E aí, começando pelo que mais chama atenção, né, pessoal, que é o dial dele, que é esse wide dial que ele tem, que é um espetáculo, né? E aí, da onde veio a inspiração para conseguir um dial assim diferente versus o que a gente está acostumado? Primeira inspiração é a roupa, o traje dos astronautas. E a segunda principal inspiração é sobre um dos mais queridinhos de todos aí, que é o Projeto Alaska, né? Então aí por isso que ele tem o Speedmaster em vermelho e também o ponteiro do cronógrafo em vermelho também. E aí vamos lá, pessoal. Assim como o tradicional, o preto, esse relógio aqui possui umas dimensões bem parecidas, né? Ele é praticamente o mesmo relógio, só mudando o dial, mas ele possui aquela caixa de 42 milímetros já conhecida, o entre-asas dele é de 20 milímetros e o lug-to-lug total dele é de 47,5 milímetros. Um outro ponto importante dele é a partir de 2021, quando a Omega ela muda a pulseira, né? E aí a pulseira dele é bem importante também, com algumas alterações, né? Então, o que vem diferente? Versus ao Exalite, por exemplo, o Safira, ele vem com essa parte aqui, que além de escovada, ela tem esse entre-links dela polido. Então, você vê que ele brilha um pouquinho mais, chama um pouquinho mais de atenção e fica lindo. E fora isso, uma inovação aí das pulseiras da Omega que demorou um pouquinho, mas que é super bem-vindo, que é o microajuste. O microajuste de meio link aí, que, cara, quem está no calor e mudança de temperatura sabe o quanto pode vir a apertar. Então, enquanto isso aqui é um alívio muito bom nas pulseiras da Omega. Fora isso, o que a gente mais tem aqui também para contar um pouquinho, essa mudança aqui a partir de 2021 no Safira que teve, que é o Dot Over 90, ele volta e está aqui com esse bezel aqui de alumínio, também super especial. E aí, como a gente está acostumado, ele tem aqui o vidro de safira na frente e também atrás. E aí esse vidro de safira aqui atrás, que a gente pode ver aqui, ele mostra todo esse novo movimento da Omega, que é o 3861. E aí vamos contar um pouquinho mais sobre esse movimento novo da Omega, que é o 3861. Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho mais dos calibres, né? O que a gente tinha? A gente viu no Apollo 15 que ele vinha com um calibre 1861, mais tradicional, né? Aquele que tem o freio do cronógrafo em polímero, que é o polímero de Daring. Então a gente conhece já um calibre super importante. E aí ao longo do tempo, pegando todas as evoluções aqui de calibre, tem calibre bastante, né? E aí a gente tem uma evolução importante, que é o 3861. E aí contando um pouquinho dessa evolução para o 3861. Então, quais são os principais features, né, do 3861 aí que ele traz consigo a partir de 2020? Então, o principal é o que a gente chama do Master Coaxial, né? Então, a partir de 2019, com o 3861, ele passa a ser um Master Chronometer. E aí, o que quer dizer ser um Master Chronometer, né? Então, até com 1863, ele podia variar de -1 a mais 10 segundos por dia.
e agora ele passa a ter de 0 a mais 5 segundos por dia, e por isso ele ganha a classificação meta, e tudo isso, um dos principais responsáveis é o escapamento coaxial, né? E aí também um dos pontos bem relevantes aí é o freio do cronógrafo, que deixa de ser de polímero para ser de metal, né? Então aqui você tem a carinha toda dele, tanto com o freio do polímero, e aí dá para apreciar um pouquinho mais do que a gente viu ali no fundo de safira desse. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um Speedmaster, o incrível Daniel Craig. Eu não posso prometer que é só mais um, porque a palavra não faz curva, mas eu acho que dessa vez é só mais esse, só mais um Speedmaster.